Frankenstein. Toda a gente conhece, toda a gente via os desenhos animados, toda a gente já se mascarou de monstro de Frankenstein no Halloween, menos eu. A minha questão é, vocês têm a noção que este é o livro mais importante e influente do género da ficção científica? E há. Ele é reconhecido como o primeiro romance de ficção científica da história. O que significa que aos dias de hoje, cada vez que nós escolhemos um filme de ficção científica para ver na nossa televisão, ele foi influenciado por isto. Isto aqui não é só um livrinho sobre um monstro, que já agora não se chama Frankenstein, tá? Vamos já começar por aqui. Frankenstein é o nome do cientista que cria um monstro. Portanto, parem de chamar Frankenstein ao monstro. O monstro não tem nome, é só monstro. Este livro é uma junção perfeita de ficção científica, ética, filosofia. É muito mais do que uma história de terror, sabem? E é por isso que eu quero muito falar-vos sobre ele aqui no canal, porque isto, no fundo, é uma crítica ao progresso científico desmedido. É uma crítica a esta coisa de nós, enquanto humanidade, não termos limites para a ciência, não termos limites da criação. É sobre o que é que acontece quando nós não respeitamos esses limites e, acima de tudo, é um livro sobre solidão e sobre o destino de se ser só. Ler Frankenstein é relembrar-nos de que ninguém existe sozinho, de que nós viemos a este mundo para estar conectado ao outro, para nos entregarmos ao outro, para vivermos em comunidade. E quando isso nos é roubado, é como se nos roubassem também o direito a sermos pessoas, né? A sermos humanos. Portanto, fiquem desse lado e conheçam mais sobre este clássico incrível. Ainda que haja gente que nunca tenha lido o livro, a história base toda a gente a conhece, não é? Existe um cientista de seu nome Frankenstein que cria um monstro. Isto é o que aparece em todos os desenhos animados, em todos os filmes, mas quando eu digo que este livro é sobre solidão, começa precisamente nesta personagem do cientista. Isto basicamente é um homem que fica completamente obcecado pela ideia de criar vida através de corpos de pessoas que já morreram. Logo no início do livro nós assistimos a esse isolamento, que é um isolamento que ele faz dentro da sua liberdade e do seu livre-arbítrio. Ele caga completamente na família, nos amigos, nas suas rotinas e fica completamente louco a tentar criar vida humana e a desafiar as leis da vida e da morte. Ele começa, portanto, a viver para o seu trabalho e a merda começa a dar-se aqui, né? Porque ele está tão obcecado naquele seu egoísmo de ser melhor e de descobrir uma cena que nunca ninguém descobriu, que começa a não ter as mínimas noções das eventuais consequências que essa criação pode trazer. Ou seja, ele escolhe a solidão porque almeja tornar-se numa pessoa superior, sendo que no fim ele acaba por criar a sua própria desgraça, sendo que não vai haver spoilers nesse vídeo, vocês já sabem, não vou contar muito sobre isso, mas em suma vai dar merda. Portanto, neste frenesim em que o cientista se encontra, ele obviamente que deixa de pensar em coisas básicas, nomeadamente a empatia pelo outro, nomeadamente a compaixão e nomeadamente o sentido da vida, certo? Porque depois nesta loucura dele, ele consegue efetivamente criar um monstro, mas vamos lá ver, um monstro tem consciência. Um monstro, no fundo, é uma pessoa, ainda que com péssimo aspecto, mas também quem nunca, né? Quem é que nunca apareceu o monstro do Frankenstein quando sai do Lux às 6 da manhã? Ainda assim, o monstro criado pelo Frankenstein sente, pensa, tem consciência. E só este bocadinho da história já nos diz muita coisa, porque vocês sabem, ler um livro nunca é só uma questão de ler as palavras que estão lá, construir frases, construir parágrafos e ir à nossa vida. Há sempre coisas por trás. Há sempre sumo para espremer. Então isto diz-nos logo que nós, enquanto raça humana, somos egoístas. É muito fácil para nós sermos egoístas, porque nós metemos uma coisa na cabeça e às tantas já nem queremos assim tanto saber do outro. Tipo, para quê? Portanto, ao longo do livro nós vamos acompanhar o que é que acontece ao monstro, né? Que lá está, é no fundo uma pessoa que quer ser amado, que quer ser reconhecido, que quer ser acolhido
e que obviamente que não acontece, porque o humano tem uma aparência péssima, é um gigante tipo de 2 metros e tal, com bocados de corpos de pessoas diferentes. Tipo, imaginem cruzarem-se com isso na rua. Obviamente que ninguém quer ser amiga daquilo. Mas esta criação que é uma pessoa, ele quer, reconhecimento. Pá, esqueçam, este livro é lindo. Este livro, se vocês lerem com atenção, se vocês lerem mesmo com o propósito de entender o que é que está por trás, é uma leitura linda. Porque imaginem a violência disto. O gajo acordou numa sala cheia de instrumentos, com um homem que olha para ele e que pensa, pá, o que é que eu fui fazer? Que cena horrorosa é esta? E ele mal acaba de nascer, né? Porque aquilo é o nascimento dele, ainda que um pouco inusitado, é completamente rejeitado e desprezado pelo seu próprio criador, ou seja, é como se nós quando nascêssemos fôssemos rejeitados pelo nosso pai e pela nossa mãe. Então a história do livro é basicamente a história de alguém que quer sentir-se acolhido, amado, abraçado pelo outro, que quer sentir-se humano, ainda que não seja totalmente humano. E aqui está a parte filosófica também. É humano? Na minha concepção é, porque se tem consciência, porque se tem noção do que é o amor, porque se tem noção do que é o acolhimento e a compaixão, então é humano. Não interessa a forma física, não interessa o aspecto visual. E portanto nós vamos acompanhar a situação toda do monstro que foi criado e que ficou na merda, né, imediatamente, e vamos também perceber o que é que acontece quando uma pessoa que tem tanta sede de ser aprovada pelo outro e de ter o reconhecimento e o amor do outro, não vive isso. Passa uma vida inteira sem se sentir amado, porque isso tem consequências, obviamente. Agora, um momento de puro gossip, ok? Vamos cuscar. Vamos ser cuscos, porque é assim, este livro foi escrito por uma mulher chamada Mary Shelley, que basicamente era, como é que eu hei de dizer isto? Era um bocado estranha. Este livro é publicado pela primeira vez em 1818, de forma, vamos todos dizer ao mesmo tempo, anónima, claro, porque toda a gente sabe que há uns anos atrás as mulheres não podiam escrever, a mulher não tinha intelecto suficiente para escrever bons livros e, portanto, nós temos centenas de exemplos ao longo da história da literatura de mulherões que escreveram como ó caraças, que escreveram histórias incríveis que influenciam ainda os dias de hoje e que ainda assim tiveram de publicar os seus livros de forma anónima. Portanto, este livro não é exceção e ela começou a escrever este livro aos 18 anos. Malta, ela era uma miúda e é aqui que entra agora a parte estranha e a parte da cosquice. Obviamente que os 18 anos de 1818 eram muito diferentes dos 18 anos de hoje em dia, mas a questão é, ela, aos 18, tinha uma relação com um homem chamado Percy Shelley. Esse homem já era casado quando eles se conheceram. Ainda assim, isso não o impediu de se apaixonar por esta escritora, pronto, envolveram-se lá e tal, e casaram no cemitério. Casaram no cemitério. Inclusive, há rumores, quem sou eu para falar? Mas há rumores de que a primeira vez que eles se envolveram sexualmente, que eles fizeram o amor, foi em cima da campa da mãe dela. Nos entretantos, quando a mulher antiga, que já existia, descobre que o marido se casou com outra, de forma ilegal, porque legalmente ele estava casado, a senhora tem tem ali uma grande tristeza e decide matar-se. Ela suicidou-se no rio, afogou-se, porque não conseguiu gerir o facto do seu querido marido ter casado com uma pequena. Portanto, sim, nós estamos a falar de uma escritora extravagante. Vou usar esta palavra, ok? Não é negativa, é só extravagante. Mas também temos de ter em conta que ela perdeu a mãe mal nasceu, portanto ela nunca sequer chegou a conhecer a mãe.
Mãe essa, descobri também nas minhas pesquisas que foi uma das primeiras mulheres feministas da história. Ela tinha escrito uns artigos a reivindicar o direito das mulheres anos antes desta escritora que estamos a falar ter nascido, portanto é um facto curioso. E também temos de ter em conta que a nossa escritora teve uma vida, com acesso a muito luto, a muita morte, porque ela teve 4 filhos e 3 deles morreram quando eram muito novos. Portanto, 2 deles morreram com 3 anos e um morreu com meses. Há aqui todo um historial, né, de sofrimento que talvez tenha contribuído para que ela tivesse assim certas atitudes, nomeadamente outra, que é para fechar aqui a sessão do gossip, que é o marido dela, né, com quem ela se casou no cemitério, morreu, a dada altura, morreu novo. E o que é que a nossa escritora fez? Pegou no coração do marido, no sentido literal, ok? Coração, órgão, e embrulhou num paninho, assim, lá com as suas poesias, lá com as suas coisas, as suas escritas, e guardou o coração do marido durante 30 anos. Exato. Era uma romântica, no fundo. Essa sua excentricidade levou-a a criar o género da ficção científica, sabem? Fácil. E levou-a também a criar uma história que é falada até aos dias de hoje. Ela conseguiu meter o mundo inteiro a olhar para a solidão como uma reflexão existencial. Conseguiu pôr as pessoas a pensar sobre pertencimento, sobre o que é ser-se humano, sobre os limites da nossa própria criação e inteligência. E como já disse há bocado, esta questão também filosófica, né, de afinal o que é ser monstro e o que é ser pessoa. Porque, a meu entender, o cientista tornou-se muito mais monstro do que o próprio monstro. Ele é muito mais desprovido de compaixão e de empatia do que o próprio monstro. Portanto, o que é que distingue uma pessoa da outra? É o facto de nós conseguirmos olhar para o outro com cuidado? É o facto de nós sermos generosos, sentirmos empatia, é o quê? É uma questão de aparência, de corpo, é uma questão de alma, é uma questão de quê? Há coisas que se perdem, obviamente, sem o progresso científico e sem o progresso tecnológico e, enfim, isto depois podemos levar para vários temas, inclusive temas falados atualmente à data da gravação deste vídeo, como por exemplo a inteligência artificial. Quais é que são os limites? Se calhar sim, há coisas boas para nós que se perdem se nós não tivermos sempre à procura de mais, mas também não será perigoso tornarmos todos num cientista Frankenstein que se afastou tanto da sua humanidade que acabou ele mesmo por se tornar num monstro? Várias questões. Portanto, em suma, ler este livro é meditar sobre a condição humana. É pensarmos sobre esta busca que todos nós temos de encontrar o nosso lugar, de encontrar as nossas pessoas. E o que é que acontece quando nós não conseguimos fazê-lo? Porque talvez não conseguir fazê-lo nos afaste também a nós da nossa própria humanidade. É uma leitura bonita, acessível. Eu considero que seja uma leitura leve, portanto, estas reflexões são reflexões minhas, né? Coisas mais, se calhar mais profundas, mas é um livro leve, ok? Quero relembrar-vos que na descrição do vídeo vocês têm o meu link da WUC, caso vocês queiram comprar o livro. E é isso, já sabem que eu regresso todos os domingos. Beijo e vemo-nos no próximo livro.